Shalom, paz e graça, minha gente. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos para mais um devocional. Que bênção, né? Se você está aqui a primeira vez, não deixa de se inscrever para você criar o hábito do devocional na sua vida e você vai ver a sua vida transformada. Pode ter certeza disso. A gente lê aqui a palavra, aprende, a gente ora junto, então é um tempo muito abençoado, tá bom? Então, minha gente, fica a sugestão, o convite, e hoje nós temos aqui para começar um texto que está em Eclesiastes, no capítulo 11 e ao verso 4, que diz: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Aleluia! Gente, aqui o autor hoje dá o título da mensagem de Volte a Sonhar. Olha aí que bênção, né? Volte a sonhar. Nossos sonhos às vezes se perdem no meio do caminho e a gente se pergunta: eu sonho com o quê? O que é que eu quero? O que é que eu desejo dessa vida? A gente, pelas circunstâncias que a gente passa, as lutas, a gente termina, né, deixando isso passar. Só que a gente tem que lembrar que quando estamos alinhados, né, com Deus, então é Ele quem planta esses sonhos, esses projetos no coração da gente e sempre são alinhados ao nosso propósito aqui nessa terra. Os sonhos que Deus coloca no nosso coração são alinhados ao nosso propósito. Então, se a gente está debaixo de uma direção de Deus, se a gente está em obediência e a gente tem um sonho no nosso coração, pode ter certeza de que Deus plantou ele aí no seu coração. E que por mais que você se considere incapaz de realizar, por mais que você ache que é algo muito distante da sua realidade, creia, porque se ele plantou, ele vai fazer acontecer para que você colha. Então, não desiste. Não desiste. Não se considera aquém de realizar isso, porque você não vai fazer só. Deus estará com você o tempo inteiro e ele vai proporcionar tudo o que você precisa para que isso venha se concretizar, para que isso venha se tornar realidade, para que ele traga a existência natural aqui, o que você está sonhando. Então, alinha os teus planos, tua vida a Deus, ao seu propósito com Deus nessa vida, porque é isso que vai conduzir os teus passos. Isso aí vai te direcionar. E Deus vai prover tudo o que for necessário. Vai te dar as estratégias certas. Vai te apresentar as pessoas certas. Vai proporcionar, prover os recursos necessários. Então, tudo vai ser conduzido de forma a realizar esses projetos, esses sonhos alinhados com o seu propósito. A gente não pode focar o nosso olhar, nossa expectativa, nossa perspectiva, né, no que a gente está vivendo hoje, na nossa circunstância, na nossa luta, porque senão a gente desanima. Porque por vezes, se não na maioria delas, o cenário em que a gente está é completamente o oposto do que a gente sonha e do que Deus nos mostra que tem pra gente. A gente olha e sabe uma coisa que não é compatível? Você se pergunta como que eu assim, desse jeito, ou como que eu nessa situação vou chegar nisso que Deus está me dizendo, nisso que eu sinto no meu coração.
Não tem como, é impossível, né? E a gente esquece que o impossível é com Deus, né? Ele é especialista no impossível. Então a gente não se vê, a gente não se vê, não se enxerga naquilo, não se sente adequado àquilo. Dá vontade de dizer, Deus, procure outro, né? Lembra que Moisés, ele não acreditava que ele iria fazer o que Deus estava pedindo, porque ele era gago, ele não falava bem, né? Eu não sei se a tradução correta no original, no hebraico é gago, mas ele não era bem, né, da voz. E Deus providenciou de tudo, né? De tudo, até um porta-voz para ele, né? Mas nunca, assim, a direção ou uma estratégia pode até mudar, mas o propósito não. O plano de Deus não. O que tem lá no final, a coroa da justiça, não muda. A gente já tem esse destino aí, a gente já nasce com esse plano de Deus na nossa vida, né? Para ser cumprido. Então, é como eu falo às vezes, né? A gente quer ir em determinado lugar, tem vários caminhos para você chegar lá. Então, às vezes, Deus muda uma rota, né? Aqui e ali, mas o destino é aquele lá. O destino não muda, não. Você tem que chegar ali, naquele lugar. Então, a gente estando alinhado e seguindo essas direções, é muito, muito mais fácil de seguir, né? Porque se a gente se desvia, se a gente se distrai, aí, minha gente, a gente perde muito mais tempo. E às vezes para voltar para o caminho certo é duro, sabe? Às vezes o inimigo, ele vai nos apresentar coisas que a gente gosta, que é para nos distrair. Ele vai nos apresentar coisas onde sabe que a nossa carne fraqueja, que é para a gente perder o rumo, sair daquele caminho rumo à promessa. Porque ele não vai vir com uma coisa que você não gosta. Porque se ele vier com uma coisa que você não gosta ou que você tem medo, você vai descartar. É claro que ele vai te apresentar uma coisa que você gosta e que é algo que vai te dar uma rasteira, né? A gente mesmo dá uma rasteira, né, na gente. É claro. Então, a gente tem que estar atento a essas ciladas, sabe? Essas armadilhas. Porque o intuito é só esse. Aparece como algo, sabe, muito maravilhoso. E no fundo não é. E quando a gente está muito perto, olha essa palavra, olha isso que eu vou falar aqui agora. Quando a gente está muito perto de receber, essas forças malignas nos lançam a pior das cartadas, digamos assim, que tem na manga, que é o quê? Ele vai te mostrar algo muito parecido com a tua promessa. Algo muito assim similar ao que você está buscando. E aí, se você, irmão, se você, irmã, não tiver um discernimento, sabe, do que é de Deus e do que não é, ou seja, saber discernir que é Deus falando, saber reconhecer a voz de Deus, você cai. Porque ele te apresenta muito parecido. Muito parecido. Então, estejam, minha gente, estejam o tempo inteiro em comunhão com Deus, para vocês estarem acostumados à voz de Deus. Senão vocês não vão saber discernir. E aí vocês vão sair do que Deus tem para a vida de vocês, do que Deus sonha e do que Ele plantou no seu coração. Porque vai ser parecido. E você tem que saber discernir para entender se é Deus falando ou não é. Porque senão você chega ali no quase e você cai. E para voltar, minha gente, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. O inimigo, ele não brinca. Em momento nenhum.
Eu costumo dizer isso, o cristão ele brinca de ser cristão, mas o inimigo ele não brinca em tempo nenhum. Então a gente precisa muito ter comunhão com Deus, para que a gente venha viver esses sonhos. E como sempre, viver algo que Deus vai surpreender, porque é sempre assim. Deus faz além do que a gente consegue imaginar. Não passa nos nossos planos o que Deus tem. Sempre é muito mais, sempre é além e vai nos surpreender. Amém? Então eu deixo essa palavra aí com vocês hoje, no coração de cada um, e ele deixa essa frase: sempre haverá um prêmio para aqueles que nunca desistem de sonhar. É verdade. Parece uma frase simples, mas é muito profunda, viu? Sempre vai ter um prêmio para quem não desiste. É isso aí. Gente, ele recomenda a leitura do Salmo 54, tá bom? Para a gente ler aí, meditar na palavra. Então, já deixou sua curtida? Não esquece de deixar sua curtida, não esquece de deixar seu amém aí nos comentários e de evangelizar. Jesus está às portas. Grandes são os sinais, profecias se cumprindo, e o nosso papel de evangelizar, e o ID que Jesus nos deixou, né? Ele deixou, gente, ide a todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura, né? A gente precisa muito, muito, muito fazer isso com muita urgência, porque grande é o mover contrário. A gente sabe que tem sim grandes avivamentos acontecendo, mas grande é o mover contrário, viu? E a gente precisa se levantar como igreja. Cadê a igreja de Cristo, né? A gente precisa se levantar. Tem muita gente para resgatar. Muita, muita, muita. Tá bom? Então compartilha com pelo menos uma pessoa. Você pode achar que é uma pessoa, mas essa uma pessoa pode passar para outra. Essa outra pode passar para 100. E a gente não sabe, né? A gente não sabe. As pessoas vão compartilhando. Mas passa sim para pelo menos alguém, tá bom? Para a gente estar evangelizando, cumprindo aí nosso papel. É isso aí, minha gente. Vamos orar? Pai, estamos aqui em Tua presença. Tu és o amado da nossa alma. Tu és nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Nós te louvamos, nós te honramos, Pai, nós te glorificamos, porque Tu és o único digno de toda adoração. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és. Senhor, entramos aqui em Tua presença, Pai. Eu te apresento todas essas pessoas que aqui estão, entrando nessa oração junto comigo, Senhor. Cada uma com suas necessidades, suas petições, suas dores. Olha cada uma delas, Pai. Toca suas vidas com o Teu poder, Senhor. Libera a cura, libera a salvação em suas casas. Libera, Senhor, bênçãos financeiras, recursos, Senhor, de milagre na vida dessas pessoas que estão preocupadas, precisando honrar, Senhor, compromissos. Senhor, em nome de Jesus, vem com a Tua unção poderosa sobre nossas vidas, Pai. Nós queremos ver a Tua glória sobre nós. Não deixa que nos falte a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Traz cura, Senhor, para os enfermos. Que toda enfermidade se renda ao nome de Jesus. Toda dor, toda infecção, toda inflamação, toda doença caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Toca essa vida agora, trazendo cura, em nome de Jesus, Senhor. Vem, Senhor, trazendo solução para conflitos familiares, de pais, filhos, casamentos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que tudo isso cesse na vida dessas pessoas, Pai. Que cesse também os ciclos de escassez, de dívidas, Senhor, de restrições, em nome de Jesus. Que haja restauração, Senhor. Que haja, Pai, um tempo de paz, de alegria, de muito amor na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toca a vida delas. Toca com o teu poder, com a tua graça, e que o teu favor, Senhor, esteja sobre cada uma delas.
Em nome de Jesus, Pai. Perdoa seus pecados, suas dívidas. Perdoa, Senhor, seus erros e falhas. Em nome de Jesus. Pois estamos aqui todos com o coração cheio de gratidão, Pai. Porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então não esquece, é isso aí. E não deixe de orar por Israel, pela paz em Jerusalém. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus.